A opção por uma rotina alimentar sem carne é uma escolha que inclui também um plano nutricional muito equilibrado. Quando a gente coloca na mesma equação a cirurgia bariátrica e metabólica e o vegetarianismo, vários outros fatores entram em cena. E é sobre eles que a gente vai falar no programa dessa semana. Veja o que vem por aí. Qual a diferença entre vegetarianismo e veganismo? Você vai descobrir dicas ótimas para fazer escolhas saudáveis no self-service de todo dia. A gente sempre escuta que os pratos têm que ser coloridos. É importante mesmo? Super importante, porque cada cor tem um tipo de nutriente, né? Então é importante ter essa variedade, ter essa diversidade de cores no prato. Perfeito. Tá bom? Pronto aqui um prato vegetariano e nutritivo, é isso? É isso. Você já ouviu falar das crenças alimentares? Descubra como se livrar delas. E tem também a receita da semana, vegetariana e saborosa. Nosso quibe de abóbora. Receitinha deliciosa, fácil de fazer. Vamos experimentar? A TV Bariátrica está no ar. E a gente começa mais um programa especial gravado aqui durante o 21º Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em São Paulo, entendendo, para começo de conversa, a diferença entre os termos que existem quando a gente fala em vegetarianismo e fala em veganismo. Vamos entender tudo isso? Quem está conosco é a nutricionista Tarsila Beatriz. Bem-vinda. Muito obrigada, muito bom falar sobre esse tema. É interessante a gente esclarecer logo essa diferença. Veganismo, vegetarianismo, qual é a diferença? A grande diferença é que ainda dentro do vegetarianismo, a gente tem o grande consumo aí das frutas, verduras e legumes. São pacientes e pessoas que excluem da alimentação alguns produtos de origem animal, mas eles mantêm ainda algumas coisas como ovo, leite, queijos. E no veganismo já existe uma correlação aí dentre as escolhas alimentares não ter absolutamente nada de origem animal. Então não faz parte nem leite, nem ovo, e são pessoas que muitas vezes até têm essa questão de se tem algum tipo de produto que faz teste em animal, também não usa casaco de peles, couro, então tudo bem relacionado a essa coisa mais de uma filosofia mesmo de proteção animal. Agora, qual é a convergência que tem? Tudo bem, a filosofia, o estilo de vida, mas e a parte nutricional? Você que trabalha com pessoas que são atletas, são vegetarianas também, é possível fazer tudo isso? É possível ter uma vida saudável com esse estilo de pensamento? Do ponto de vista nutricional, a gente tem que lembrar que uma boa alimentação ela se faz com todos os nutrientes que o corpo precisa para funcionar de forma adequada. E aí dentro do universo da nutrição, a gente tem alguns macronutrientes, que são as gorduras, as proteínas e os carboidratos. Então dentro tanto do vegetarianismo como do veganismo, a gente consegue compor a alimentação dessa pessoa com esses alimentos. Então carboidratos ele vai usar fonte batata, macarrão, cereais. As proteínas a gente consegue substituir muito bem com proteínas de origem vegetal, como os grãos, feijões, lentilha, grão de bico. E as gorduras a gente consegue também das gorduras de origem vegetal, como o azeite, as castanhas, o abacate. Então a gente consegue ter, não tem nenhum tipo de prejuízo nutricional quando a gente pensa. Óbvio que quando a pessoa escolhe fazer essa transição, seja para o vegetarianismo ou para o veganismo, é importante que ela tenha uma orientação de um profissional especializado para fazer esses ajustes. Às vezes não é incomum a pessoa deixar de comer carne, deixar de usar produtos de origem animal, por exemplo, e acabar indo para escolhas que não são nutricionalmente tão interessantes. Então, é uma pessoa que vai mais para o salgadinho, que vai mais para os alimentos industrializados, que não tem essa conotação de ter as proteínas de origem animal, mas elas são de densidade nutricional ruim. Então, são mais industrializados, ricos em sódio, gordura. Então, tem que ter um pouquinho essa questão do equilíbrio e essa adequação nutricional para conseguir fazer essa transição, seja o paciente ou a pessoa que escolhe seguir o vegetarianismo ou o veganismo. Porque aí a gente coloca nesse leque aí de alimentos permitidos o açúcar. Exato.
Exato, exatamente. Então, os doces, você fala de chocolate, você fala de um biscoito recheado, você não tem ali a presença de uma carne, de um produto de origem animal. E se a pessoa faz essas escolhas inadequadas, aí a gente já fala que é uma questão meio falsa aí de seguir essa filosofia, seja do vegetarianismo ou do veganismo. Então, aquele paciente que chega, às vezes, no consultório e fala assim, ó, não consumo mais carne, mas eu não gosto de comer verdura, legume e fruta. E aí, como é que a gente fica, né, nessa questão de adequar a nutrição? Não tem jeito. Aí é tentar essa conscientização mesmo que muitas vezes a gente não vai conseguir adequar uma alimentação saudável se ele não fizer escolhas mais valiosas. E isso independente se o paciente vai seguir o vegetarianismo ou o veganismo, mas hoje a gente sabe do quão importante é a gente ter esses alimentos in natura, né? Os alimentos mais naturais fazendo parte da refeição. Do ponto de vista de praticidade, uma dieta vegetariana, ela é mais cara? Não muito. Eu acho que dá bem para a gente trabalhar direcionando as melhores escolhas. A gente tem proteínas de fácil acesso, como o ovo, por exemplo, que faz parte da alimentação do paciente vegetariano, que segue um vegetarianismo, por exemplo. Se a gente compara com o valor de carnes, por exemplo, muitas vezes a gente consegue adequar essa quantidade de proteína do dia pelos queijos, os leites, iogurtes e os ovos sem problema nenhum. E se a gente vai para o veganismo, que não faria parte esses alimentos que eu falei, porque eles têm origem animal, a gente mais para os grãos vegetais, eles também ajudam bastante. Então, consegue ter acesso a feijão, grão de bico, lentilha, e a gente vai trabalhando também formas de como eles podem preparar diferente e fazer com que essas proteínas façam parte do dia a dia deles. Quando você fala dessa oferta dos antinutrientes, né, se a gente pode chamá-los assim, aí a gente vai encontrar o caminho da obesidade e, mais para frente, a necessidade da cirurgia bariátrica. Escolhas alimentares inadequadas, hábitos de vida inadequados. Óbvio que a obesidade ela não se faz somente disso, né? Não é só uma questão de comer demais e gastar de menos. A obesidade é uma doença crônica e complexa, mas obviamente que quando a gente entende aí que a cirurgia é o tratamento ideal para essa pessoa, a gente tem que lembrar que se é uma pessoa que já traz de histórico uma alimentação mais restritiva, no sentido de escolhas alimentares, seja um paciente que já segue o vegetarianismo ou o veganismo, eu tenho que lembrar que as técnicas cirúrgicas que a gente tem, elas são de caráter desabsortivo, ou seja, a gente diminui a absorção de alguns nutrientes, principalmente de alguns micronutrientes, como a vitamina B12, o ferro, o cálcio e também as proteínas, que é onde a gente tem a maior exclusão, vamos dizer assim, dos alimentos fonte dos pacientes que seguem o vegetarianismo ou o veganismo. Então, o acompanhamento nutricional desse paciente é extremamente importante. Isso não quer dizer que seja uma contraindicação ao tratamento cirúrgico, né? Então, a gente não precisa deixar de oferecer o tratamento cirúrgico para o paciente que segue esse tipo de alimentação, seja vegetariana ou o próprio vegano. Óbvio que eu tenho uma facilidade muito maior com o vegetariano, porque ele ainda tem o ovo, que me ajuda muito na questão da proteína, os queijos, e a gente vai precisar ter um cuidado maior com a suplementação de alguns nutrientes, quando eu falo da pessoa que segue o veganismo. Agora, para o paciente bariátrico, que depois do procedimento cirúrgico opta por uma dieta vegana ou vegetariana, é mais difícil do que se ele tivesse uma dieta convencional? Talvez os desafios sejam os mesmos. Aí vai ter que entender um pouco de como ele tem já a base nutricional. É muito individualizado essa questão da nutrição, né? A gente tem que entender muito o que ele tem acesso, como ele já vem fazendo as escolhas alimentares dele. E o mais importante é ter uma equipe, um profissional nutricionista que vai ajudar com que ele faça essa transição. O que talvez a gente tenha que alertar não faça sozinho. Né? Às vezes as pessoas vão muito buscar informações em redes sociais, ou ver o que funcionou para um ou para o outro, ou simplesmente decide vai tirando alguns alimentos do seu dia a dia e esquece de fazer essa adequação e esse balanço no dia. Então, talvez buscar um auxílio, um profissional que consiga entender, você vai tirar isso da tua alimentação, você tirou a carne, então coloca um pouquinho mais do seu feijão para conseguir compensar. Trocas inteligentes. Então, isso é uma coisa que no consultório, junto com o paciente, a gente consegue e sem trazer prejuízo nutricional. E, obviamente, que manter o acompanhamento com a equipe para ir fazendo os exames, identificar se existe algum tipo de deficiência nutricional que precisa ser corrigida. E hoje a gente tem suplementos de vitaminas e minerais que a gente consegue colocar junto. E assim,
todo paciente bariátrico, independente se segue veganismo, vegetarianismo ou não, é um paciente que vai fazer uso de suplementos vitamínicos para o resto da vida. Então, a gente não está falando que essa questão da identificação dessas deficiências nutricionais vai ser só para quem ou entra na cirurgia já praticando veganismo ou vegetarianismo, ou que, de repente, pós-cirurgia, vai se tornar um vegetariano. A suplementação de vitamina vai funcionar para todos e aí a gente vai adequando de acordo com cada caso. Atenção e cuidado para a vida toda, mesmo porque a vida é todo dia, né? Muito obrigado por sua participação aqui. Obrigada a vocês, muito bom falar sobre o tema. Valeu. A gente sempre fala aqui na TV Bariátrica que a prática esportiva é muito importante em qualquer dieta, mas há muita dúvida com relação ao horário dessa prática. É melhor pela manhã, à tarde ou à noite? Você vai ficar sabendo agora. Olá, eu sou a Cris Aquino, a sua personal bariátrica, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre qual o melhor horário para você treinar. Independente da dieta que você tem, se é vegetariana, vegana ou não, o exercício a gente sabe que é muito importante, não é? E o melhor horário para você treinar é aquele horário que você pode treinar. Então, o que eu recomendo para você é que você teste como o seu organismo responde ao exercício. De manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, de tarde. Mas toma cuidado, se você tem dificuldade para dormir, tenta não fazer ele depois das 6 horas da tarde, que isso pode prejudicar o seu sono. Mas se você não tem nenhum desses problemas, abraça aquele horário que é melhor para você. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo o que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Saúde! Estamos de volta nessa semana. A gente continua com o programa gravado aqui durante o 21º Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica aqui em São Paulo. Muitos assuntos relevantes reunidos, tanto é que rendeu uma boa programação aqui na nossa TV Bariátrica. O assunto da semana é vegetarianismo. Quem está no estúdio hoje conosco é o Dr. Caetano Marchesini, um dos organizadores desse congresso. E vamos ver agora, doutor Caetano, bem-vindo à TV Bariátrica, o senhor é de casa, né? Obrigado, Fernando. Para mim é um prazer participar desse projeto, que é um projeto maravilhoso que a Sociedade Brasileira de Bariátrica está oferecendo para os nossos pacientes.
e para aqueles que não são pacientes esclarecerem dúvidas. Exatamente, informação útil sobre saúde e qualidade de vida, sobre uma vida mais plena, né, doutor? O assunto é vegetarianismo. Queria saber agora a visão do cirurgião bariátrico quando encontra um paciente vegetariano. Normalmente as pessoas relacionam o vegetarianismo à magreza, né? Olha, ele é vegetariano, ele é magro, mas aparecem sim no consultório pacientes que vêm procurar cirurgia e são vegetarianos. Porque o que acontece muitas vezes, a farinha branca, a farinha, né? A farinha que vai no pão, na massa e nos doces, processada, e o açúcar, né? Ele é liberado. Então muitas vezes vêm pacientes com o hábito de comer mais volume dessas porções, o arroz branco, né? E acabam ganhando muito peso e nos procuram para fazer a cirurgia. E esses pacientes já vêm normalmente tomando alguns cuidados com algumas vitaminas, principalmente a B12, que é a vitamina única encontrada na carne vermelha e que o vegetariano não consome. Exatamente esse ponto. De uma forma geral, um paciente bariátrico ele precisa de mais proteína na sua rotina alimentar? Naturalmente a gente pensa em proteína e pensa em carne. A proteína hoje, Fernando, ela se encontra em vários tipos de alimentos dos vegetarianos. Eles têm a proteína da soja, é a mais conhecida e que todo mundo fala, mas os grãos, todos eles têm muita proteína, o feijão, a lentilha, enfim, existe uma gama grande aí de alimentos que têm proteína. Então, todo paciente bariátrico precisa sim de proteína, mas as nossas nutricionistas já estão capacitadas a entender esse paciente no pós-operatório e fazer a orientação adequada em relação ao consumo de proteína, que é importante para esses pacientes. Tem uma relação da proteína ser importante até na cicatrização da cirurgia? Sim, a proteína a gente sempre fala que é a cola do corpo, né? E ela ajuda nesse processo. Mas não só as proteínas, algumas vitaminas, como principalmente a vitamina D, a vitamina C e o zinco, tem um papel muito importante na cicatrização e todos esses cuidados são tomados antes da cirurgia através de um painel de exames que a gente faz e que nossas nutricionistas estão atentas. A B12 também, que é outra importante, né? B12, o complexo B em geral, ele tem papel fundamental em vários processos a nível da célula, inclusive no processo de memória. É curioso, então os cuidados do complexo B, principalmente a B12, que não é consumida pelos vegetarianos, a gente tem que fazer uma reposição. E essa reposição hoje, através de comprimido oral. Há uns anos atrás, a gente acreditava que tinha que ser através de injeção. Hoje, muito poucos pacientes precisam tomar injeção para repor vitaminas. Quando o paciente faz a bariátrica, ele vislumbra uma nova possibilidade de vida e existem casos em que o paciente, depois da bariátrica, vira vegetariano? Existem, curiosamente, é curioso, uma parcela pequena de pacientes, eu diria nem tão pequena, em torno de 30%, mudam a dieta não só para uma dieta saudável, mas radicalmente, e acabam adotando o vegetarianismo, o veganismo e outros tipos de dieta, ou mesmo mudam para dietas proteicas, daí já com esses suplementos proteicos. Então, são essas modificações, e a gente sabe hoje que uma parcela, em torno de 30%, muda o paladar, os pacientes mudam o paladar depois da cirurgia, o que é interessante. E o que ajuda, logicamente, o paciente a manter o peso depois da cirurgia. Exato, já que está mudando de vida, um novo paradigma. Agora, fazer uma pergunta difícil, doutor. Como médico, o senhor vai me responder. Na sua opinião, doutor Caetano Marquezini, o senhor acha que a ingestão de carne ela é fundamental para a nossa dieta? Pessoalmente, eu acho que sim. Eu tenho uma opinião, eu acho que a carne ela tem várias propriedades que nos ajudam. É um assunto muito controverso, porque existem muitos... hoje a gente vê um movimento até de grandes atores de Hollywood, como o Arnold Schwarzenegger, tem um movimento, não sei se você sabia, de vegetarianismo e evitar comer carne. Então é um assunto controverso. Eu pessoalmente acho importante, porque é uma fonte grande e importante de proteína. E a proteína, como eu disse, é o tijolo do corpo. É mais fácil você criar proteína a partir da carne do que a partir de vegetais. Mas não vejo nenhum problema, isso é uma opção que o paciente pode tomar e a gente sabe que alguns pacientes realmente eles fazem uma intolerância. Então não adianta forçar. Vamos fazer a vida uma coisa boa, né, Fernando? Não adianta ficar forçando a barra aí para fazer coisas que não nos agradam e não nos fazem bem. E o senhor sabe muito bem que cada paciente é um universo, né, doutor? Então, ele tem que ser tratado com essa individualidade universal que ele tem, né? Exato. Eu acho que você usou a coisa mais importante que a gente dá importância no nosso consultório no dia a dia. Cada paciente é um indivíduo, ele é único
no universo e ele deve ser tratado como tal, recebendo a atenção que merece. A cirurgia bariátrica requer uma atenção à nova rotina alimentar que é permanente, é para a vida toda. A mudança para uma vida vegetariana também requer muitos cuidados. O primeiro passo é mudar a forma de enxergar a relação com a comida. Um exercício que também é para toda a vida. Eu sou Bianca Tomelin, sou psicóloga de cirurgia bariátrica e transtorno alimentar. Hoje nós estamos falando um pouquinho do vegetariano e do vegano, né? Hoje a gente precisa entender que a saúde mental é muito importante a relação com a comida, né? Então, mesmo que você mude o seu estilo de vida, não comendo carne, mas você precisa entender como o seu corpo funciona em relação a isso. Um ponto importante que a gente precisa pensar é que eu não sou nutricionista, mas é uma parte muito importante, é que a falta da vitamina D e B12, ela faz com que o paciente fique deprimido, e fique emocionalmente fraco. Isso mistura muito, né, essa parte. Então, a falta da vitamina D e da B12 é muito importante. E a carne é um dos viés, né, para obter a vitamina B12. Então, muitas vezes o paciente ele chega no consultório para mim falando que está deprimido, que está triste, que está angustiado, e é só a falta da vitamina B12. Então, é importante que esse paciente, eu peço o exame e falo para ele ir até o nutricionista, o endócrino, o cirurgião dele, para ver como está a sua vitamina B12, porque às vezes é só ela. Tá? Então, o paciente precisa entender a sua relação de corpo e mente, como isso funciona, né? Você pode ter um estilo de vida diferente, mas precisa entender a falta de que eles também fazem, né? Então, sendo você vegano, vegetariano, você precisa só entender como funciona a sua mente e seu corpo. Um repertório de boas receitas vegetarianas é sempre muito importante. Claro que existem milhares de formas para seguir essa dieta de um jeito bem saboroso, mas sempre existe também a oportunidade de aprender mais uma. Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma receitinha de um quibe vegetariano de abóbora. A base dele é muito simples, vai abóbora e quinoa, que você pode usar a quinoa marrom, a quinoa vermelha, a quinoa branca. Então, com a união desses dois ingredientes, a gente vai conseguir fazer essa alquimia deliciosa. Então, depois de refogar bem a abóbora, você precisa amassar essa abóbora para que ela fique bem amassadinha. Pode até usar para cortar a casca, porque eu uso a casca também. Essa abóbora ela é orgânica, né? E assim que ela estiver bem amassadinha, a gente vai misturar com a quinoa que já foi cozida. Agora que essa abóbora já tá bem amassadinha, tá vendo? Eu refoguei ela com alho, alho poró, cebola. Agora eu vou colocar pimenta síria. Pimenta síria que dá um toque de quibe. E vou colocar também hortelã. E o outro toque do quibe é um pouquinho de cominho. Esses temperos são bem importantes. E já vou misturar com a quinoa. Agora eu vou passar para a mesma travessa essa abóbora, bem temperadinha. Se não temperar, não vai dar sabor. Então, é bom temperar bastante ela. E agora eu vou misturar com a quinoa.
Eu fiz com a quinoa vermelha. Você pode fazer com a quinoa colorida, você pode fazer com a quinoa branca. Mas essa tonalidade de quinoa aqui vai dar pro quibe de abóbora uma cara de quibe. Quando que eu sei que tá bom de quinoa? Quando eu percebi que essa massa começar a desgrudar da mão. Essa quinoa ela foi previamente cozida com água. E quando eu perceber que essa massa desgruda da minha mão, é a hora de colocar na forma. Ó, consegue perceber? Não tá grudando. Então tá na hora de colocar na forma. E o toque final é o limão. Põe um limãozinho, fica uma delícia. Ó que massinha boa. Experimenta, vê se tá faltando sal, vê se tá faltando algum ingrediente. Particularmente eu acho que não tá faltando nada aqui na massa que eu fiz. Mas é sempre bom experimentar antes de levar pro forno. Então agora eu vou untar uma forma com azeite mesmo. E vou trazer essa massa. E vou espalhar bem. Espalha na forma. E agora, para dar um acabamento, passa o garfinho. Olha como ele ficou lindo. Agora eu vou assá-lo. Não demora muito não. Só pra fazer uma crostinha. Nosso quibe de abóbora. Receitinha deliciosa, fácil de fazer. Vamos experimentar. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo o que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. A gente está falando essa semana sobre vegetarianismo e cirurgia bariátrica. Uma opção que inclui planejamento e muita habilidade na vida de todo dia. Quais são os ingredientes que não podem faltar? Quais são as trocas inteligentes que podem ser feitas? A nossa reportagem enfrentou esse desafio.
Hoje a TV Bariátrica trouxe a nutricionista Thaís Sariano, um restaurante por quilo, para a gente fazer um belo e nutritivo prato vegetariano. Thaís, Vamos lá. conta pra gente. Chegando num restaurante, o que a gente deve fazer? Primeira coisa, dar uma volta no buffet. Pensar e planejar o prato. Porque se você pegar o prato e vai colocando o que tem pela frente, chances grandes de você conseguir fazer um prato que não esteja muito equilibrado, né? E não muito nutritivo. Então, vamos lá. O paciente bariátrico tem uma dificuldade um pouco interessante de não conseguir digerir muito bem as fibras, ainda mais no começo, no pós-operatório, nos primeiros meses de cirurgia, tá? A gente pode colocar um pouquinho, pensando já no paciente em dieta geral, em dieta já normal, mas a preferência dos vegetais nesse caso vai ser com legumes cozidos, tá bem? Mas vamos colocar um pouquinho só de alface, para a gente incluir um pouquinho de fibra. E também interessante colocar um vinagretezinho para dar um sabor legal. E também é importante a gente pensar em adicionar proteínas em preparações que não sejam o prato principal, né? Por exemplo, aqui nós temos o grão de bico, que ele pode muito bem complementar essa saladinha. Chega a vez do carboidrato. Mas vamos de arroz integral hoje, tá bom? Vamos lá. Então a gente vai colocar um pouquinho só. Vai dar mais ou menos uma colher de sopa mais cheinha. E se tem arroz, tem feijão. O ideal seria fazer como, gente? 50% caldo, 50% grão, tá? E tá na hora da proteína, super importante para o paciente bariátrico. Montamos já metade desse prato. Agora vamos à parte principal do paciente bariátrico, que é a proteína. Aqui temos várias opções. Como eu falei no início, a gente vai pensar em montar um prato para um paciente que ingira ovos e leites, tá? Então aqui temos esses ovos, que são bem interessantes, que eles são assados com tomate, então não são fritos, não tem muita adição de gordura e é uma ótima fonte proteica. Então, vamos pegar um aqui. E que a gente pode complementar com a saladinha aqui, colocar um pouquinho, porque cabe um pouquinho aqui nesse prato ainda, esses legumes também que contêm amendoim, que também são fontes de proteína. Mais uma proteína que a gente pode colocar. Vamos lá no tofu? O que vocês acham? Vamos lá. Então a gente vai colocar aqui um tofu, que é uma ótima fonte proteica também. É esse o prato? É esse o prato. E ele tá bem colorido. A Super. gente sempre escuta que os pratos têm que ser coloridos. É importante mesmo? Super importante, porque cada cor tem um tipo de nutriente, né? Então é importante ter essa variedade, ter essa diversidade de cores no prato. Perfeito. Tá bom? Pronto aqui um prato vegetariano e nutritivo, é isso? É isso. Aqui no estúdio, quem participa conosco é o cirurgião bariátrico Dr. Vinícius Reis. Esse Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica nos dá a oportunidade dessa pluralidade. O Dr. Vinícius Reis vem de Macapá. Bem-vindo, doutor. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. E vamos ter um papo bem tranquilo, descontraído sobre a dieta vegetariana e a cirurgia bariátrica. É um assunto por si só que já gera algumas dúvidas. O senhor estava conversando conosco aqui antes, estava dizendo que o senhor teve um paciente que tinha necessidade da cirurgia bariátrica e era também vegetariano. Como é que o senhor se relacionou com essa questão? Pois bem, os pacientes nos procuram, talvez não diretamente para serem operados, talvez para tentar um tratamento para a obesidade. E boa parte deles evoluem para o tratamento cirúrgico da obesidade. Então, a tentativa dessa pessoa era de não operar ou de tratar a obesidade sem a cirurgia. E era um paciente que não tinha consumo de proteína animal, né?
fizemos a cirurgia, pois tinha indicação do tratamento cirúrgico, e ela permaneceu no mesmo hábito alimentar, excluindo a proteína animal. E como foi dentro desse pré-operatório? O pré-operatório foi bem feito, foi bem tranquilo. Mesmo a gente tentando mostrar os benefícios da proteína animal, tinha uma formação pessoal que não permitia que isso fosse alterado, e foi mantido dessa forma, substituindo por outras fontes de proteína. Aí isso não resolveu, porque a gente sabe, né, que muitos pacientes optam por uma dieta vegetariana como processo de emagrecimento. E quando não conseguem sucesso nesse processo, vão para a cirurgia bariátrica. Mais ou menos isso que aconteceu com esse paciente do senhor. Perfeitamente, é isso mesmo. Não significa que eu tenha uma forma alternativa alimentar, excluindo a proteína animal, que eu não possa ter obesidade. Posso sim, porque a obesidade ela é multifatorial, tem um fator genético, depois do hábito de vida, sem exercício, e acaba acumulando gorduras mesmo sendo vegetariano. Agora, eu tenho perguntado para os médicos aqui, nesse programa específico, sobre a opinião pessoal deles, o senhor como cirurgião bariátrico, na vivência que o senhor tem, o senhor acha que a carne ela é fundamental diariamente no nosso cardápio de todo dia, a proteína animal? Bom, ela é essencial, sim, pois ela é fonte de proteína e também de ferro. O paciente que passa por uma cirurgia da obesidade, a gente está falando sobre isso, ele tem uma necessidade proteica um pouco maior do que o paciente que não operou, e também de um aporte a mais de ferro. Então, a proteína animal ela é, sim, essencial. Mas a gente tem que respeitar a condição de cada pessoa, da escolha pessoal. Sim, claro, porque a gente diz aqui, né, que todo paciente ele traz em si uma multiplicidade que precisa ser administrada pelo bariátrico, né? Mas tem uma curiosidade do doutor, que o senhor é pecuarista, né? O senhor está dizendo que a carne, na visão do senhor, ela é fundamental, mas o boi é vegetariano, doutor. Perfeito. E é saudável, forte, robusto, com todos os nutrientes. Excelente. O boi, ele se alimenta de vegetal, tudo bem. Mas chega um momento que quando eu quero o abate com uma proteína com qualidade, que é aquela proteína com a camada de gordura, que é o que o mercado hoje exige, ele vai para uma condição de confinamento, ele não gasta mais energia, fica forte, mas acumula gordura e se torna talvez obeso. Então isso entra numa máxima do cuidado que a gente precisa ter com a nossa atividade física, né? Isso é semelhante à nossa vida. A partir do momento que eu também me confino, eu posso esperar o resultado. Não tem outra forma. Na opinião do senhor, o senhor acha que no caso assim específico de pacientes vegetarianos, existe uma relação maior ou menor no ganho de peso depois da cirurgia, no reganho? Não, eu acredito que não tenha alterações, eu acho que continua sendo semelhante aos outros pacientes. Não temos estudos, inclusive não temos, mas eu acredito que a sequência é similar aos outros pacientes. Bom, o fato é que a cirurgia bariátrica é um processo de mudança, é um caminho de todo dia, não é uma mágica de emagrecimento de jeito nenhum. Quando entende essa jornada, aí o paciente realmente entende de verdade. Agora sim, tá tudo bem. Meu nome é Gisele Fabre, eu tenho 41 anos, sou fisioterapeuta. Desde muito nova eu sempre tive problema com sobrepeso, obesidade, né? Aí com 20 anos, mais ou menos, eu comecei a engordar muito, engordava 30 quilos, emagrecia 30 quilos, engordava 30, 35 quilos, emagrecia, né? Então faz uns 3 anos que eu estava pensando em fazer a bariátrica, né? Mas eu queria também engravidar novamente, né? E aí eu conversei com um cirurgião e ele me orientou primeiro a engravidar, que eu tenho 41 anos, e depois fazer a bariátrica, né?
E há uns 5 anos eu parei de comer carne pelos animais, né? E como eu parei de comer carne, era uma dúvida, né? Se eu poderia fazer a bariátrica, se isso atrapalharia ou não, né? Conversei com os cirurgiões também e eles falaram que não tinha problema algum. Então, faz 6 meses que eu fiz a bariátrica, emagreci 41 quilos, estou ótima, sem comer carne, meus exames estão maravilhosos e tá tudo perfeito. Tá? Estou muito feliz. E assim a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Siga a TV Bariátrica também pelas redes sociais. Continue conosco. Semana que vem tem mais. Até o próximo programa. Saúde!